Pois vamos falar do quadro nacional. Né? Amanhã tem esse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Semana passada você falava que o cenário internacional para o Lula não é dos melhores, porque o imperialismo não vai aceitar, enfim. Não é o mesmo de 2002, né? Mas está havendo uma certa acomodação em torno do ex-presidente Lula. O Fernando Henrique concedeu uma entrevista, disse que não vai fazer nenhum movimento anti-Lula, né? Não se sabe até que ponto isso é correto, real ou não. O Guilherme Boulos tomou uma decisão, também anunciada hoje, não vai mais disputar a presidência da República, quer ser candidato ao governo de São Paulo e pede apoio da esquerda para o nome dele. Né? Você acha que pode estar se formando, então, um movimento político em torno do ex-presidente Lula, um pouco mais amplo até, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem esboçadas aí pela frente? Não, eu não acho isso, não. Eu acho que as declarações da direita, tipo Fernando Henrique Cardoso, Delfim Neto, etc. e tal, na minha opinião, eles estão confundindo o panorama. É um sinal equivocado. Eles sabem perfeitamente, e a movimentação política indica que tudo vai no sentido oposto. Né? Você vê que eu li hoje uma matéria que tinha uma declaração do Fernando Henrique Cardoso que falava o seguinte: o centro, quer dizer, a direita nacional, golpista e safada, tem que personalizar a sua alternativa. Quer dizer, tem que encontrar um nome, né, para enfrentar a polarização entre PT e Bolsonaro. Então, quer dizer, não há nenhum movimento em direção ao PT, nem nada disso. E nem a conjuntura política internacional indica que essa seja a política do imperialismo. Não é que o PSDB, o DEM, vão fazer uma política aqui totalmente independente. Eles seguem a orientação geral do imperialismo. Isso é um bloco político relativamente estável. Né? O que eles gostariam para o Brasil é o que acaba de acontecer no Equador, exatamente isso. Colocar um ultraconservador, praticamente um elemento de extrema-direita, só que ligado organicamente aos grandes capitalistas, ao imperialismo e aos bancos. Né? Pelas primeiras declarações do Lasso, no Equador, a impressão que dá é que ele vai pegar o país, vai embrulhar e vai entregar para os bancos. Né? Vai ser uma coisa assim que o Bolsonaro vai parecer esquerdista. Então, eu acho que é isso que eles querem. Né? Eles estão trabalhando, manobrando nesse sentido aí. Tem outro detalhe também. Né? Numa situação de crise, é muito importante ver quem é que tem o controle da situação. Porque você vai precisar ter uma política, como é que se diz? Ágil, flexível, ao mesmo tempo que ela vai ser dura contra a população, para enfrentar a crise. Por exemplo, se você precisar, num dado momento, fazer o que o Biden está fazendo nos Estados Unidos, gastar esse monte de dinheiro, porque a crise exige, você precisa de um Biden. Se o Trump fizesse o mesmo plano, dava uma crise total no país. Quer dizer, é uma coisa que eu ouvi na época da eleição do Collor de Mello, teve um jantar, né? Estava tendo um jantar quando o governo anunciou o plano econômico do Collor, aquele plano que confiscava a poupança, né? Um plano de confisco de dinheiro é assustador para a burguesia, né? Aí falou que eles estavam num jantar, né, na casa de um milionário lá. O pessoal chegou e falou: mas o que é isso daqui? Estão confiscando a poupança e tal. É uma política meio, né? Será que é o governo deu uma guinada para a esquerda? O que aconteceu? Aí o dono da casa falou: olha, eu não sei o que aconteceu, vou procurar me informar, mas uma coisa eu digo para vocês. Como é o Fernandinho que está fazendo isso, pode ter certeza que não é nada esquerdista, nada estranho. Quer dizer, você precisa ter a pessoa que o pessoal confia para fazer manobra, você entende? Se precisar, num determinado momento, dar um auxílio emergencial, o pessoal sabe que um Fernando Henrique Cardoso só vai fazer isso daí por absoluta necessidade, que ele não tem pena de pobre, que ele não tem nenhum tipo de inclinação esquerdista nem nada. Então, o controle do poder político é cada vez mais importante. Se você tiver o Lula,
e o Lula decide atacar a situação de pobreza com medidas papapá, isso aí pode gerar uma crise de confiança no interior de toda a burguesia e eles não querem, eles não acham viável. Eles não acham viável nem o Bolsonaro nem o Lula. O Bolsonaro é mais viável, mas o Lula é totalmente inviável. Não tem confiabilidade para os bilionários, né, falarem, não, tudo bem, esse governo aí, é Fernando Henrique Cardoso está no governo, tranquilo, não vai fazer loucura nenhuma, ele vai consultar todos os bancos antes de tomar uma medida. É gente que não faz coisa louca, é gente de confiança, é uma pessoa nossa, né? Quer dizer, isso é fácil, se você projetar isso para outras situações, né? Você tem aí uma empresa, você coloca na cabeça da empresa uma determinada pessoa de confiança, você sabe que a pessoa está fazendo aquilo que, né, os acionistas, os donos da empresa efetivamente querem. Você coloca um aventureiro, uma pessoa de fora do esquema, é mais complicado. A crise econômica ela exige essa confiabilidade. Esse Laço, por exemplo, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é um homem do esquema dos bancos.